Que tipo de vida que a gente quer viver? Essa é uma pergunta importante que a gente não se faz. A gente só vive e não pensa. A gente vive no automático. A gente corre atrás de coisas e de objetivos, de conquistas, mas a gente não se pergunta o que a gente verdadeiramente quer, o que verdadeiramente é importante pra gente. E o que é verdadeiramente importante no final das contas. Ter o carro do ano, ter o celular do ano, ter uma mansão no melhor bairro da cidade, ou ter paz. Mas como que a gente consegue a paz? Se paz é a coisa mais importante, como a gente consegue a paz? Primeiro, a gente tem que deixar de ansiar tanto por essas coisas que não são tão importantes assim. Deixar de correr atrás de consumir a nossa energia, não só física, mas como mental e emocional, nesses outros objetos que não tem tanta importância assim. Viver é um aprendizado. Até a gente aprender a viver de uma forma verdadeiramente alinhada com nós mesmos, pode ser difícil. Como que a gente vai saber o que realmente vai fazer bem para nós? Porque às vezes a gente quer coisas, a gente procura tanto por coisas que a gente acha que vai fazer bem, mas quando chega lá, quando a gente consegue, não faz diferença. E o vazio continua, a ansiedade continua, as preocupações continuam. Então, o que é realmente que vai trazer a paz pra gente? Talvez a paz já esteja com nós, já esteja conosco, mas é a gente que está afastando a paz, buscando outras coisas, com pensamento em outros lugares. A preocupação, por exemplo, é uma ocupação prévia, uma ocupação. Você está ocupando a sua mente com algo que não é do presente. Isso aí já mora um fator que tira a paz. Então, viver é um aprendizado. Como que a gente vai aprender a viver de uma forma que a gente consiga encontrar paz consigo mesmo, com nós mesmos? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer, que a gente tem que se permitir sentar
entender o que está tirando a nossa paz. E o que está tirando a nossa paz, a gente tem como resolver? Tem como a gente voltar a ter paz? Como que a gente consegue ter paz? Às vezes é só uma questão de perspectiva. Às vezes você quer alcançar um objetivo, você quer conquistar algo, e você está trabalhando para você está trabalhando para chegar nesse objetivo. Mas você perde a paz não porque você está caminhando em direção a esse objetivo, mas porque você quer que esse objetivo chegue o mais rápido possível. Porque você fica frustrado que ele não está chegando da forma como você queria que ele chegasse. Então, como a gente vai conseguir construir a paz dentro de nós? Como que a gente vai viver? Como a gente vai tirar os fardos do nosso coração e deixar o nosso coração verdadeiramente leve? Quando a gente tem a fé em Deus, a confiança em Deus, a gente consegue permitir que muitas dessas preocupações se desocupem, porque a gente confia que Deus vai nos ajudar no futuro, que a gente não tem que se preocupar com isso no presente. Isso é um fator. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente vê Deus na nossa vida, presente na nossa vida, mais fácil é da gente construir essa confiança. Mais fácil é da gente permitir deixar essas ocupações para o futuro, deixar de se preocupar no presente para fazer quando for o momento certo. A vida é realmente um aprendizado. Não é fácil. Pode ser simples, mas não é fácil a gente chegar com essa paz de espírito que Jesus tem pra gente, que Jesus mostrou pra nós. É um processo contínuo. Todos os dias a gente tem que presenciar a nós mesmos, presenciar os nossos pensamentos, presenciar a forma como a gente olha para nós mesmos e permitir ver o que está causando o peso e depois refletir que esse peso poderia não estar aí, que a gente que está se colocando esse peso. Na maioria dos casos, é a gente mesmo que cria o sofrimento. Que a forma como a gente visualiza as coisas,
a forma como a nossa perspectiva das coisas que causa o sofrimento. Talvez com expectativa, talvez a frustração. A ânsia de querer algo além do presente, ou a própria ingratidão. Muitas vezes, se a gente tiver um olhar de gratidão para a nossa vida, se a gente olhar para as coisas que a gente tem e não para as coisas que a gente falta, é igual a questão do copo meio vazio e o copo meio cheio. Se você olha para o copo e diz que ele está meio vazio, você está olhando para o que falta. E aí, nesse olhar para o que falta, você está trazendo sofrimento para si. Mas se você olhar para o copo está meio cheio, então você olha para metade do copo que está cheia e você é grato pela metade que já está cheia. E nesse processo você encontra uma felicidade. Então, viver é realmente um aprendizado, porque alcançar a felicidade não é uma questão só material, uma questão só de conseguir realizar nossos objetivos, mas é uma questão de como a gente olha para cada aspecto da nossa vida. E é o que Jesus falou na oração do Pai Nosso, que é para a gente não julgar o próximo, porque a forma como a gente julga o próximo é a forma como a gente julga a si mesmo. Como a gente julga os outros, a gente vai julgar a si mesmo. Então o sofrimento está no nosso julgamento. A gente pode se arrepender do que a gente faz, mas a culpa é o sofrimento. A culpa é colocar um peso maior do que a gente deve. Porque errar faz parte do que é ser humano. É impossível a gente alcançar a perfeição. Só existe um perfeito, que é Deus. Então a gente sempre vai falhar. Não importa o quanto a gente trabalha em nós mesmos. Não importa o quanto a gente cuide de nós mesmos para melhorar como pessoas, como seres humanos, em humanidade. A gente sempre vai estar propenso a errar. E é por isso que a gente tem que ser indulgente. A gente tem que ser indulgente consigo mesmo. Que ame ao próximo como a si mesmo. Jesus não falou só para amar o próximo. Jesus falou para a gente amar a si mesmo também. É a lei do amor. A gente tem que estar com o amor no coração. Se a gente olha para as nossas falhas e a gente se diminui, se a gente se machuca, se a gente fala, eu errei aqui, eu sou um monstro, eu fiz isso,
Eu tô errado, eu mereço castigo. Você tá, você não tá sendo amoroso consigo mesmo. Então, é um processo chegar nesse reino de Deus. Todo dia, o que eu procuro, o que eu quero para minha vida é conseguir chegar um pouco mais perto desse reino de Deus. Tentar encontrar paz no meu coração. Porque eu quero viver em paz, eu quero viver feliz. Eu quero viver com uma qualidade no meu sentimento. Eu não quero. A gente pode querer coisas materiais, mas na verdade a gente pensa que quer as coisas materiais, mas na verdade a gente quer algo interno, algo que a gente sente. Então quando a gente pensa que a gente quer, por exemplo, ser rico, a gente não quer ser rico de fato, a gente quer sentir dentro de nós a paz de saber que tudo vai ser providenciado na nossa vida para a gente poder fazer as coisas no tempo certo. Então, na verdade, a gente não quer o dinheiro, a gente quer a paz, a confiança, a liberdade. A gente quer o sentimento. O sentimento é onde está o nosso ser. O sentimento é a qualidade do nosso existir. Então, para a gente conseguir alcançar um degrau maior de paz dentro de nós, a gente tem que continuar nessa constante busca, nessa constante vigilância dos nossos próprios pensamentos. Essa autoanálise do que os nossos pensamentos estão nos dizendo. Se a gente está nos machucando, ou se a gente está nos curando. Porque o amor é a cura. Quanto mais amor, mais a gente vai se curar. É no amor que a gente encontra cura. E é por isso que a oração é tão importante. Por isso que a conexão com Deus é tão importante. Porque na conexão com Deus, a gente vai encontrar a maior fonte de amor do universo. Deus, ele ama incondicionalmente. Deus, ele está presente em todos os momentos, só esperando você abrir a porta para ele. Só você esperando permitir que ele haja na sua vida. E quando a gente alcança um relacionamento com Deus, a gente começa a se curar. A gente começa a sentir o amor que ele nos envia. A gente começa a sentir o amor que ele tem por nós. A gente começa a ver nas coisas da nossa vida como ele está agindo. A gente começa a prestar mais atenção à forma como ele age na nossa vida. Isso é uma parte do processo de cura, do processo de encontrar o reino de Deus.
Isso é a parte principal. Porque Jesus falou. Só tem duas leis. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame a próximo como a si mesmo. Então, no final, o que importa é o amor. O que vai trazer a gente pro reino de Deus, pro paraíso, pro céu, o que vai aliviar o nosso coração, o que vai deixar o nosso coração alegre, é o amor. Mas se a gente só se basear no amor desse mundo, no mundo que a gente vive, o amor como a gente conhece, se a gente só tiver como alicerce o amor que a gente vê aqui no mundo, mesmo o amor mais poderoso, que é o amor de um pai, de uma mãe, mesmo esses amores vão falhar. Então, por isso que a gente tem que se basear, não se alicerçar no amor desse mundo, mas no amor de Deus, porque o amor de Deus não vai falhar. O amor de Deus nunca vai falhar. Por isso que muitas pessoas elas se perdem quando perdem um amor, porque elas não têm o amor de Deus. Então a vida delas está alicerçada em o amor de uma pessoa, de um relacionamento. E quando ela perde isso, ou quando esse amor decepciona ela não tem uma base onde se apoiar. Por isso que o amor de Deus é o mais importante nas nossas vidas. Porque o amor de Deus vai nos alicerçar em uma base profundamente sólida. Uma base que vai nos proteger. O nosso coração. Então a vida é um eterno aprendizado. Até a gente aprender isso, até a gente aprender uma forma de viver que vai nos permitir ter essa paz interior, é um processo. E a gente quer tudo para agora, tudo para... A gente quer resolver tudo. E às vezes o que a gente precisa é o silêncio. É parar de demandar que as coisas sejam agora. Porque é nesse desejo, nessa ânsia, que está o sofrimento. É a ânsia que gera a ansiedade. É a ânsia que gera a frustração. Então, muitas vezes é a forma como a gente enxerga, a forma como a gente julga, a forma como a gente trata a nós mesmos é que importa. Nada importa mais do que isso. Porque é isso que vai decidir a forma como o nosso coração tá. Nosso coração tá. E o coração é onde a gente vai encontrar a paz.
queria agradecer por quem escutou até aqui. Esse é um vídeo diferente dos outros vídeos que eu fiz no canal. Eu espero que, se você viu até aqui e tenha gostado, se inscreva, porque eu quero criar conteúdos como esse. Porque o meu objetivo é que a gente se cure, que a gente encontre a cura dentro de nós, para a gente viver um novo paradigma, uma nova realidade, um novo mundo. Um mundo que a gente encontra paz. Não um mundo que é sempre uma busca por algo exterior, por algo fora, ou por se mostrar, por querer se mostrar características e qualidades para os outros, mas não construir algo dentro de nós. Então eu quero mudar isso. Quero lembrar que o que é mais importante não é o exterior, mas o interior. O que vai trazer a paz pra gente é o interior. E eu tô buscando isso. E se você tiver também, eu agradeço por ter ficado até aqui. Eu me chamo Gustavo Riso e esse é o meu canal. Obrigado.